Fala aí, rapaziada, hoje é dia 21/5/2019. Hoje até ia colocar alguma operação, mas eu decidi fazer algo diferente, fazer algo mais educacional aqui, para reforçar alguns conceitos que a gente já fez em vídeos anteriores de operações realmente acontecendo, rolando. Mas hoje foi um dia bem clássico, então acho que é legal a gente dar uma só reforçada, porque o que é importante? A gente, quando vai entrar na operação com o mercado rolando, a gente precisa ter algumas informações básicas que nos fazem entrar na operação e em que momento a gente vai sair dessas operações, né? Sair é tão importante quanto saber a hora de entrar. Se você não sabe a hora de sair, você acaba perdendo um belo de um movimento e acaba, às vezes, né, deixando um trade vencedor se tornar um trade perdedor. Então a gente precisa analisar algumas coisas e reforçar exatamente esses conceitos. Todo mundo tem uma técnica, todo mundo tem uma forma. Essa não é a forma perfeita, não é a forma 100% correta, mas é um modelo que eu faço que dá certo para mim. Então você tem que analisar e verificar se de alguma forma tem alguma informação útil que você possa colocar no teu operacional e tirar algum proveito disso. Claro que falar de gráfico parado é muito fácil, mas é exatamente com o gráfico parado que a gente consegue analisar o movimento do mercado e consegue abstrair algumas informações bem interessantes, principalmente de regiões onde tem uma certa briga, pontos que o dólar realmente, o ativo vai, né, enfrentar alguma resistência, para que essas informações sejam úteis no momento que a gente for operar. Já quero começar aí parabenizando aí o Emerson Henrique, o Diego Dario, o Danilo, o Samuel, o Pepe, galera aí que... o Tony, rapaziada aí que hoje bombou aí, destruiu. Parabéns aí, rapaziada, muito show mesmo. Vencer no mercado é uma batalha diária e quando a gente realmente tem resultados legais é importante a gente dar essa palmatória aí, porque a gente sabe da dificuldade, né? O tempo que a gente leva para conseguir realmente abstrair resultados positivos, todo o esforço, todas as cicatrizes que o mercado nos deixa, né, em virtude dos revés que a gente toma nessa caminhada para chegar então a resultados consistentes. Então parabéns aí a galera que realmente mandou muito bem. O que foi legal hoje, né? O mercado hoje já caminhou de uma maneira, já estava meio que ele já estava meio que se confirmando para o que ele ia fazer, mas enfim, né? A gente nunca sabe exatamente para onde que vai. A gente sempre trabalha com especulação. A gente, baseado em informações, em indicadores, em fatores econômicos, políticos, a gente acaba pensando e fazendo algumas análises. Mas vamos passar para price, que é o que nos interessa. Até hoje teve o leilão, né? Swap. Muitos aí nos comentários até já comentaram sobre algumas discordâncias que tem. Eu já peguei e pego muitos movimentos muito legais com o swap. Às vezes ele sacode forte o mercado, às vezes não. E hoje realmente a perspectiva é que realmente houvesse aí uma redução legal no dólar, né? Uma freada nele, que pudesse nos dar oportunidades aí bem interessantes, e foi o que aconteceu. Então vamos pensar num movimento mais amplo de 5 minutos para a gente entender o cenário, né? Então, do dia 16 e 17, o dólar vem nessa escalada de alta maravilhosa. Então, foi 2 dias assim que foi só compra, não precisa nem discutir esse assunto. Mas o que ocorre? A partir do dia 20, a gente já começou a ter um dólar mais enroscado. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Vamos considerar que isso aqui não existe. Tem que considerar que isso aqui não existe, ó. Vamos pensar da seguinte maneira: isso aqui não existe. Então eu já tinha essas linhas aqui, né? Essa região aqui, essas linhas azuis aqui já estavam no meu gráfico. Todo dia eu alimento elas, porque são zonas importantes que o dólar pode vir a testar, e no rompimento delas ou no teste delas dão algumas entradas interessantes. Então o que foi legal? Primeiro que o seguinte, qual foi a região de mais briga aqui? Ó, foi essa região aqui, onde o dólar enroscou algumas vezes, né? Ó, ele bateu aqui algumas vezes, então aqui se tornou um ponto importante. O próximo ponto seria esse topo. Então ele poderia vir testar aqui também. E o rompimento dele, né? Se rompesse de forma consistente, a gente esperava romper. No teste a gente podia entrar comprado de novo, mas não foi o que aconteceu. Até porque o dólar já está numa região bem interessante para uma correção. E o outro ponto interessante seria o que? Esse fundo. Olha só quantas vezes o dólar bateu nesse fundo aqui, ó. Bem interessante, né? E aqui seria uma outra região abaixo dessa, porque
foi aonde ele realmente teve aqui, ó, esse movimento, né? Ó, ele teve esse movimento aqui bem legal, onde ele segurou aqui algumas vezes, também se tornou um ponto importante abaixo desse fundo aqui que era o mais, né, visado. Então, essas informações. O Emerson até tinha comentado, eu achei bem legal. Alguns analisaram que o dólar estava fazendo um ombro, cabeça, ombro, né? Muito legal essa visão, né? Então, só que às vezes ele poderia levar alguns dias para confirmar isso, ou no único dia dar essa bela alegria para a rapaziada, já porque estamos falando de 3 dias aqui de mercado. Mas vamos para o minuto, que é o que interessa na análise de hoje. Então o mercado ele caminhou de maneira bem razoável e ficou alguns pontos aqui meio indecisos, porque a gente tinha alguns topos aqui para analisar, né? Aqui tem outra aqui que eu acabei fugindo dele, que era esse aqui. Então começou Então, se você não tem certeza ou não tem a confiança de entrar na operação, apesar que quando ele segurou aqui na média 200 deu uma entrada, aí claro, quando ele entra, esse aqui é o primeiro alvo, aí depois você vai pensando até esse topo aqui, né? Que seria o segundo alvo dessa operação. Mas o que eu quero reforçar aqui nesse conceito é o seguinte: se o cara estava ligado, o mercado começou a caminhar, e quando o mercado fez esse movimento até aqui, né, ele traçou exatamente essa tendência aqui maravilhosa. Porque temos esse topo aqui extremamente aguardado e temos essa tendência clássica extremamente alinhada desse movimento. Então, no rompimento dela, daria uma entrada. Olha aqui os 5 minutos como é que tá. Tá mais bonito ainda, né? Se eu pensar nos 5 minutos, olha só, o rompimento dela, rompeu, o candle aqui veio testar e aí foi só alegria. Mas pensando no minuto, que é o time que a gente opera, olha que interessante aqui, ó. Quando ele fez esse movimento aqui, ó, ele fez esse rompimento, ele veio fazer o que? Ele veio testar a tendência. Isso eu falo sempre. Então, quando ele veio testar a tendência, não rompeu e fez esse candle aqui, ó, exatamente esse carinha aqui, ó, foi a entrada. Foi a entrada, a média 200 e a VWAP coladinha aqui. Qual que é a primeira região que a gente vai imaginar nessa operação aqui? É esse fundo aqui, que é essa linha, né, azul. Só que antes disso, a gente tem o primeiro fundo de teste, que é esse cara aqui. E coincidência ou não, olha só onde é que esse cara me bate. É isso que eu quero que vocês entendam. Falar isso agora é muito simples, mas eu quero que vocês façam, né, a telegrafia disso, porque isso se repete sempre, cara. Então isso é muito importante, a gente vai ver isso em outras oportunidades agora nesse estudo. Então ele simplesmente veio aqui, o que ele fez? Ele testou essa região, né, ele bateu aqui, testou que seria uma parcial, fez um repique, em momento algum ameaçou a tua entrada, ou a média de 200 e a VWAP, e aí voltou a cair para testar o que? Aquele fundo lá dessa linha azul aqui, lembra? Então ele fez um rompimento, em momento algum ele rompeu também, então por isso que tem que ficar tranquilo na operação, não tem por que se apavorar. Até porque, ó, quando ele começa a fazer esse movimento, você já traça a tendência aqui, ó. Você já traça a tendência, porque esse é o primeiro movimento, esse aqui já seria o segundo, né? Esse aqui já seria o segundo. Então você traça a tendência e você começa agora a simplesmente acompanhar o mercado. Enquanto ele não te dá nenhuma informação, né, de rompimento ou de virada, você não precisa sair da operação, você faz parcial. E uma vez que o trade começa a caminhar nesse sentido, então se você, vamos pensar que você não entrou aqui, a média 200 para você ainda era um ponto muito importante e você não estava muito confortável. Esse candle aqui, ó, foi teu candle gatilho. Quando ele fez esse movimento aqui, ó, que levou essa galera aqui para dentro, ó, rompeu com força, aqui é a tua entrada, né? Aqui é a tua entrada. Então se você entrou aqui, aqui deveria ser pelo menos a tua parcial, perfeito? Peraí. Então aqui, ó, deveria ser pelo menos a tua parcial. Pode ver, ó, que sua entrada estava aqui, o teu stop deveria estar aqui, né? Por uma questão lógica. E quando o mercado caiu, veio aqui embaixo, esse teu stop que estava aqui veio para dentro do preço, que agora virou um stop gain, certo? O mercado, em momento algum, ameaçou lá, você está tranquilão, se voltasse a pegar, você estava fora da operação, mas o mercado, em momento algum, ameaçou, rompeu, veio testar essa tua região aqui de fundo, que é essa linha azul,
Teu stop estava aqui, em momento algum ó, ele veio sequer ameaçar esse topo. Era um fundo, agora virou um topo, né? Virou uma resistência. Em momento algum ele veio e boom para baixo de novo, pegar aquela segunda linha que a gente tinha marcado. O teu stop gain estava aqui, que você agora trouxe para cá, que trouxe para cá, e o preço agora está aqui nessa região. E ele veio trazendo e vem enroscando, e você vai descendo o stop junto, né? Lembrando nessa tendência aqui agora que estava mais clássica e definida. Uma vez que ele perde essa região, aí você sai da operação, não precisa continuar. Por que eu digo isso, galera? Porque nessa brincadeira aqui, vamos pegar desse ponto em diante aqui, ó. Se você trouxe o trade até aqui, ele já te deu 30 pontos, cara. 30 pontos. Simplesmente analisando coisa básica, clássica. Por que sair da operação? Você faz parcial, protege o capital e o que sobrar você deixa rolar, meu amigo. Deixa rolar e vai só acompanhando, fazendo essa análise simples, clássica e extremamente funcional. É isso que eu quero que você interprete, é isso que eu quero que você estude e treine muito, tá? E treinar muito mesmo, porque se não treinar, fica difícil de imaginar e prever isso aqui no dia a dia, tá? Fica muito difícil mesmo, mas se você treinar, se você repetir isso muitas vezes, você começa a entender essas regiões, topos e fundos, regiões de briga. E o que é legal, galera? Olha só. Depois que você já fez 30, 20 pontos no mercado, você vai ficar operando igual maluco? Não vai, né? Você vai esperar as oportunidades, deixa o mercado caminhar, deixa ele dar o golão de louco. E olha só no final do dia o que aconteceu. Ele fez um movimento tão bonito que tipo aquele ali. Que vale muito a pena o destaque. Que foi exatamente... Opa, passei batido agora. Foi exatamente esse movimento aqui, ó. Né? Olha só que descida clássica aqui, mas quando ele rompeu essa região, olha onde é que ele foi. Testar quem? A média de 200, que virou para ele uma resistência forte, né? Até porque ele estava caminhando próximo dela, ele se afastou muito, foi lá buscar ela de novo. Para amanhã, dá até para telegrafar o movimento, mas eu não posso falar, porque isso fere as normas da CVM, a gente tem que ser ético, prudente e extremamente respeitador com essas coisas, mas vamos pensar no gap amanhã, tá? Só que eu não vou falar exatamente nada com relação a isso, porque não é esse o objetivo e nem posso fazer isso, certo, galera? Então é isso daí. Então, eu queria só passar essas dicas mais clássicas, porque o mercado ele sempre repete isso. E se você está atento e você consegue manter a sua ansiedade em dia, você consegue ter boas oportunidades no mercado. É só uma questão de estudar, galera. Isso aqui é uma maneira simples, extremamente clássica, funcional. Não preciso inventar moda, não preciso fazer aqui um mantra para tirar a melhor operação no mercado. É algo extremamente clássico. Claro que somado a notícias, somado a fatores financeiros, é câmbio, entendeu? É política. Estamos operando dólar, então a gente vai ficar de olho nisso. E análise clássica pura aqui, né? Price action mais simples impossível, né, cara? Isso aqui é apenas uma abstração do Al Brooks de maneira extremamente prática e resumida, com todos os conceitos que ele aborda, lógico. Mas é isso aí, rapaziada. Então, espero que poder ter ajudado, tá? É algo bem simples, mas extremamente funcional. Se você pegou os pontos e você começa a estudar, começa a treinar isso, você vai conseguir ter belos resultados no mercado. A dica que eu dou é o seguinte: enquanto o mercado não se configura a teu favor, enquanto ele não fecha a figura que você está esperando, você não entra nessa operação, certo? Você não vai entrar na operação porque ele ainda não fechou o que você estava vendo. Uma hora que ele confirma, meu amigo, aí você vai com força, né? Vai com vontade, porque daí o mercado vai te dar essa bonificação tão legal. Fechou, galera? Um abraço aí para a rapaziada, né? Tudo de bom, que amanhã seja um dia produtivo para cada um de vocês. Fica de olho que amanhã vai ser um dia bem interessante, tá? O mercado caminha para isso. Se você pegou exatamente a moral desse estudo de hoje, já consegue imaginar o que vai acontecer amanhã, né? Pensa aí no gapzinho. E vamos que vamos. Um abração aí e eu acho que é isso. Valeu, rapaziada.